Boa noite, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária da Giraldano. Hoje é dia 24, né, de julho de 2026, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, né? E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor, ela é perfeita e maravilhosa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entra a tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, Senhor, fé da minha pessoa. Apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. No canal João 3,30, amém? E você fala que é missionária Nadir Albano. A palavra do Senhor diz assim, em Eclesiastes 8, ok? A obediência é devida ao rei. Oh, glória a Deus, né? Diz assim, quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, porque não é sobre mim, Senhor, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus, que eu diminua e desapareça, e que Jesus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra. Meu Deus, me ajuda, Senhor, a fazer o canal João 3,30, que é um trabalho que o Senhor colocou na minha mão, Senhor. Tem sido uma luta, Pai, fazer este trabalho, Senhor. Parece uma coisa tão simples, Senhor, mas para mim é uma luta espiritual. Porque, Pai, o inimigo da minha alma, das nossas almas, sabe que toda vez que eu venho, Pai, que eu estudo a Tua palavra, que eu me conecto contigo, Senhor, que conecta a oração, o jejum e a palavra, o Senhor me fortalece. Isso o inimigo não quer. Então, Senhor, me ajuda, Pai, a manter-me firme para fazer a Tua vontade, não a minha. Me ajuda, Senhor, a colocar o canal João 3,30 em dias, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que a Trindade cresça e desapareça sempre. Amém, Jesus, amém, amém. A palavra do Senhor diz assim, igreja, no 8, aleluia, a obediência devida ao rei. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem, alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você faz um juramento diante de Deus, né? Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada. Aleluia, glória a Deus, né? Visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que estás fazendo. Então, quando fala do rei aqui, né, a gente vê que tá falando do rei terrestre também, tá? Do rei terrestre. Mas mostra, né, que nós devemos ser prudentes, né, naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus nos pede, né? Porque é uma lealdade. Se você tem lealdade ao rei da terra, tenha mais lealdade ainda ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, né? Ao Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há, né? Porque não tem como, porque é muito difícil, igreja, a gente compreender as coisas do Senhor, né? Porque se o rei, a gente não pergunta, imagina é o soberano, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, porque quem somos nós, o barro para contender, né, com o oleiro, né? Muitas vezes Deus ele quer trabalhar em nós, né, como diz em Romanos 9, né? Romanos 9:20 vai dizer sobre isso, né? São vários vasos, né? Então, o sofrimento do homem, né, a gente não pode colocar acima de Deus, né? Porque o que acontece? Vamos continuar. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora, saberá a hora e a maneira certa de agir. Porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Os sofrimentos de um homem, no entanto, pesa sobre ele. Então, tudo que a gente fizer, igreja, pelo menos, eu vivo errando, né? Mas a palavra vai dizer aqui, né, que há um momento certo, há uma hora certa para tudo que se faz, né? Somente quando diz respeito às coisas do Senhor. Para quê? Para a glória de Deus, né? Porque é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor, né? Então a gente tem que manter, né? Tem que manter essa situação assim, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre, amém? E ele diz assim: ninguém conhece, ninguém tem o poder, aleluia, né?
designar as coisas do Senhor, né? E diz assim, no 7, visto que ninguém conhece o futuro, né? Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quem pode dizer eu? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. A gente sabe que já vai morrer? Não sabemos, né? E de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade, livre aquele que se pratica. Aí vai continuar, no 9. Então, a gente vê, igreja, que nós estamos entrelaçados com as coisas. Aqui, se o povo do Velho Testamento já tinha essa conexão, imagine eu e você hoje, que somos templo do Espírito Santo de Deus, né? O povo escolhido de Deus tinha essa conexão. Ninguém conhece, ninguém tem poder, mas Deus tem, né? Ele tem o poder, aleluia, glória a Deus, sobre nós, sobre o homem. É porque ele é Deus, né? Igreja, a gente entenda uma coisa, aleluia, glória a Deus, né? Deus, ele tem a hora certa, o momento certo, porque Deus, ele é perfeito. O relógio de Deus não falha. E o relógio do Senhor é o relógio Cromos. O meu, o seu, não é o Kairos. Aliás, o nosso relógio é o Cromos, o de Deus é o Kairos, que é o perfeito, que é o relógio do céu. Ele diz assim no 9, tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar aonde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Então, ele viu muita coisa e que ele não conseguiu explicar, né? Então, ou seja, os ímpios são sepultados, né? Nós também somos sepultados, né? Aquilo. Então, tem que ter essa conexão, mas tudo para a glória de Deus, né? Ele diz assim no 11, quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Realmente, né? Isso aqui é algo, é um senso de justiça que muitas vezes a gente tem, né? Então, quando a gente tem uma fé madura, quando a gente tem uma fé em Cristo, né? A gente sabe que ainda há um destino. Aleluia, glória a Deus, né? Porque Eclesiastes 7, a gente leu no 8, vai dizer assim, ó, 28, 7 e 28. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri que apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Então, ele faz, tipo assim, uma mistura. Então, pra gente achar a igreja é muito difícil, né? Um exemplo aqui, né? Tipo, porque quando fala muito de mulher, tanto em provérbio, fala de sabedoria, tá ligada à sabedoria. Então, a sabedoria, ela tem que ser algo na minha e na sua vida, né? Que nos conecta a Deus, né? O que adianta, né? A insensatez. Insensatez aqui também é comparado com a tolice, ok? Provérbios, né? E Eclesiastes. Insensatez é o tolo, ok? E sabedoria é a sensatez, né? Então, uma tá ligada com a outra. A gente vai ver tudo isso, tanto em Provérbios como em Eclesiastes, tá bom? E vamos lá. Então, aqui, ó, quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Realmente, a gente fica transtornado quando a gente vê uma injustiça, né? Pessoas, né? Igual hoje, a gente trazer para os dias de hoje, a gente vê, né? Às vezes eu fico muito perplexo quando alguém fala assim: ai, irmão, para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem, igreja, tem. Um exemplo, vou dar um exemplo bem cruel mesmo, tá? Um exemplo da mulher aqui que falou da mulher adúltera, né? No 9, descobri um que julga digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Então, quando tem uma mulher adúltera, né? Ele vai falar assim: uma mulher adúltera, né? Então, o homem adúltero, então, assim, vamos dizer que adultera, então, põe na balança, né? Pô, o cara traiu a esposa, o esposo traiu a esposa, é muito cruel a traição. Então, é algo que envolve o quê? Valores, né? Morais e também o quê? Desejos carnais. Agora, quando você pega um pedófilo e você equipara a uma situação de adultério, cara, não tem como equiparar. Por quê? Porque a pedofilia, ela é o quê? Ela é uma perversidade, é um desvio, é uma maldade humana. Você tá entendendo? Uma coisa é eu ter uma relação com o homem, um adultério. Outra coisa é eu ter uma relação com uma criança. É isso, uma perversidade, uma perversão, tá? É uma pessoa perversa. Uma pessoa uma perversidade. É um desvio de conduta cruel. Então, como é que a gente, para Deus, não tem pecadinho, não tem pecadinho? Claro que tem, igreja.
né? Então, a gente não pode equiparar todos os pecados, né? Um exemplo, eu acho muito interessante que quando a gente vai no livro de Levítico, né, ali, né, com Deus aos mandamentos e a lei, né, ele fala ali muito daquele, né, aquele que mata porque quer matar e aquele, né, que mata com culpa e sem culpa, né? Então tinha a cidade de refúgio, né, que onde aquela pessoa, vamos supor, ela acabou atirando uma pedra, bateu na pessoa sem querer, então ela não tinha culpa, né? Então o vingador, né, se quisesse matar ele, a pessoa fugiria para a cidade de refúgio e ficava lá até a morte dele ou até do sacerdote, pronto. E se ela saísse de lá e ela morresse, a culpada então, assim, vamos supor assim, a mandamento e lei, vamos dizer assim, não estava mais sujeita, né, à guarda de Deus, né? Então, e quando a pessoa matasse alguém porque queria mesmo na maldade, aí não tinha cidade de refúgio. Então, a gente vê que tem sim pecado e pecadão desde o Velho Testamento. Deus já tinha essa diferença, amém? Então, a gente tem que ter em pauta isso aí, sobre a nossa vida também. Meu Deus, deixa eu responder para ela daqui. Então, tinha muito disso, tá? Então, assim, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para que os que mostram respeito diante dele. Então, assim, quando as pessoas matam, né, faz maldade, planeja igreja, quando a gente fala de morte, a gente pode falar de morte em massa, ok? Né? Um exemplo você... vamos supor, de uma maldade imensa, eu tenho vamos supor, eu vendo remédios e eu falsifico o remédio, né? Tipo, coisas assim, pessoas em massa. Então, Deus não vê isso? Vê tudo isso, né? Então, isso também é algo moral que nós temos que ter, né? Esse senso moral. Quando nós temos esse senso moral, a gente vai fazer o quê? Eu não quero que faça pro próximo, para mim, o que eu não quero fazer pro meu próximo, né? Então, a gente tem que ter esse senso moral. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombra serão poucos, amém? Vai chegar no dia, né? Porque tem eternidade, é onde entra uma eternidade com Deus, né? E uma eternidade sem Deus, ok? Aqui, vamos lá no 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, os ímpios que recebem o que o justo merece, isso também penso. E não faz sentido, né? Quantas pessoas, quantas injustiças, né? Isso entra como injustiça, tá? A injustiça é muito, né? E a gente vê muito disso, a injustiça. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se, seja esse os seus companheiros no seu dia duro, no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der. Então, igreja, é algo que nós temos que ter, né, consciência. A gente vê também que tem alguns versículos, capítulos que fala sobre isso, né? Então, comer, beber é uma dádiva de Deus, ok? E é algo, né, que nós devemos fazer o quê? Com prazer. Isso a gente vai ver também em Eclesiastes 5, né, 5:18. Assim descobri que para o homem o melhor vale mais a pena comer e beber, né, no 3:13 também, descobri que é melhor comer e beber. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, ok? Porque é as coisas do Senhor, né? E a gente tem que ver isso de uma maneira que mostra o que Deus requer, né? Então, é recomendado, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, amém? Ter isso em mente, porque é para a glória de Deus, amém? E saber, igreja, que é para a glória de Deus, né? O que eu e você façamos, comemos ou bebemos, tem que ser para a glória de Deus, amém? É meio estranho, né? Quando a gente pensa que não, né? Não é passageiro, não é passageiro. Nós temos uma alma que é eterna, amém? Nós temos que ter isso em mente. Vamos lá para o 16. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem dia nem noite, percebi que tudo que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender. Ninguém é capaz de entender. Olha que forte. O que se faz debaixo do sol. Quando fala debaixo do sol, fala de terra. Fala de humanidade, fala aqui, né, do planeta Terra mesmo, normal, onde a gente anda, circula. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Então não temos como, igreja, porque nós não sabemos a mente do Senhor, nós não entendemos, né, aquilo que Deus pensa, como Ele pensa. Graças a Deus por isso, igreja.
Porque, igreja, ninguém, a salvação, né, ela não é comprada, ela é tida na retidão, no temor a Deus, né? Tudo que façamos, né, é para temor, é para glória de Deus, né? Por isso que ninguém vai entender. Eu glorifico a Deus por isso, né? Porque Deus, ele é sábio demais, né? Não é para entender, é para se viver cada dia. Basta cada dia o seu mal, amém? Deus abençoe vocês que na paz. Deus abençoe. Tem aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.